Fala, Pequeno Pôneis, tudo bem com vocês? Aqui é o Natan e esse é o canal Física para P10. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET, volume 5, semana 2, tá bom? Bom, como que eu dividi esse vídeo? Como são 6 questões, eu resolvi fragmentar a matéria em 3 partes. Primeiro a gente vai ver o que é centro de massa e centro de gravidade, depois a gente vai fazer a questão 1, depois vai estudar tipos de alavanca, fazer as outras 2 questões, e aí eu vou explicar um pouquinho melhor a angulação que a força tem que ter para que ela gere torque, e aí a gente termina as atividades do PET, tá bom? Eu vou fragmentar aqui na timeline qual que é o trecho que fica com cada uma das partes do vídeo, espero que ajude vocês, e se ajudar deixa o like aí no vídeo para fortalecer, tá bom? Bom, então vamos lá para a primeira parte, que é comentar o que é centro de massa e centro de gravidade. O centro de massa é uma simplificação de um problema, porque a massa do corpo é distribuída por toda a sua extensão. Mas é difícil a gente entender como que cada pedacinho da massa influencia no corpo. Então a gente simplifica isso considerando um ponto, calculando um ponto que funciona como se toda a massa do corpo tivesse nele. Para objetos que são regulares, são simétricos e homogêneos, esse centro de massa vai ser sempre o meio dele, tá? Mas apenas para objetos que são simétricos e homogêneos, tá? Se o objeto não for assim, depois eu tenho um caso aqui e a gente comenta um pouquinho melhor. Então, o centro de massa é uma simplificação, é um ponto que representa toda a massa do sistema. É como se toda a massa de um corpo tivesse presente só nesse ponto. Esse ponto é o centro de massa. Para um quadrado, para o círculo, é exatamente no meio dele o centro de massa. Para um quadrado também, uma figura simétrica e homogênea, exatamente no meio dele. E para um triângulo equilátero, exatamente no meio dele também. Tá certo? Então, centro de massa, simplificação de toda a massa do corpo, considerando ela em um único ponto. Tá? Para objetos simétricos e homogêneos, exatamente no meio. E o centro de gravidade, o que é? É tipo a mesma coisa, só que agora a gente não está falando de massa, a gente está falando da força-peso, da força gravitacional. A Terra atrai todos os corpos que possuem massa e atrai, de forma geral, quanto maior a massa do corpo, mais ele vai ser atraído pela gravidade. Então as duas coisas estão de certa forma relacionadas, só que peso ou força gravitacional é uma força e massa é a quantidade de matéria que um corpo tem. Tá? Então, via de regra, é mais ou menos o mesmo ponto, porque a gravidade não varia muito na superfície da Terra, então só para objetos muito altos é que o centro de gravidade não vai ser o mesmo centro de massa. Geralmente para o Enem, para nível de ensino médio, a gente considera os dois pontos como o mesmo. Mas aqui é o ponto em que toda a força-peso é aplicada. Geralmente é no centro de massa, mas se a gente tiver um objeto muito grande, imagine que essa torre aqui é muito grande, a gravidade ela é mais forte na superfície da Terra do que no alto de uma montanha. Então aqui para cima, então o centro de massa vai estar por aqui assim, né? Vamos supor que ela não tem muita diferença na base e no topo, então o ponto vai estar mais ou menos aqui centralizado, só que a gravidade lá em cima vai ser menor, o que faz com que o peso que a parte de cima do objeto é atraído seja menor. Quanto mais para baixo, maior vai ficando o peso. O que faz com que o centro de gravidade, o ponto em que representa a força-peso, ele fique deslocado para baixo, porque para baixo o peso é maior do que para cima. Então o centro de gravidade tem que estar para baixo. Tá bom? Então, nesse caso muito específico, em que a gravidade não é constante, o centro de gravidade ele fica para o lado onde que a gravidade for maior. O ponto em que representa onde toda a força-peso é aplicada, ele fica para o lado do peso maior, tá? De onde a gravidade é maior. Via de regra, onde a gravidade não variar, o centro de gravidade vai estar exatamente em cima do centro de massa. Bom, e para objetos não simétricos, como por exemplo uma vassoura? Só a vassoura. Isso.
dá para a gente perceber que essa parte que varre ela é mais pesada do que o pedaço correlacionado aqui à ponta da vassoura. Então o centro de gravidade, ou centro de massa, não vai ser exatamente o meio dela, porque eu tenho mais massa do lado direito do que do lado esquerdo. Então o centro de massa e o centro de gravidade eles ficam deslocados um pouquinho aqui para a direita, porque onde tem mais massa tem mais peso. Nesse caso, a gravidade não varia, o centro de massa vai estar no mesmo lugar do centro de gravidade. Então, o centro de massa ele vai estar deslocado para a direita aqui, que é onde fica a parte mais pesada. O centro de massa ele divide a massa do corpo em duas partes iguais, tá? Então, se a gente apoiar o objeto apenas no centro de massa, ele fica em equilíbrio, ele não gira, tá? Então, encontrar o centro de massa de um corpo é encontrar o ponto em que você deixa ele em equilíbrio e ele não cai. Então, no caso da minha caneta, o centro de massa dela está relacionado aqui para a minha esquerda, né? Talvez para a direita de vocês, tá bom? Bom, então, falamos de tudo isso, vamos para a primeira aqui, né? O centro de gravidade de um corpo é o ponto em que o peso total do corpo se concentra. É um representante do peso do corpo, né? Considere uma porca de metal, marque a alternativa que corresponde ao centro de gravidade dela. Bom, uma porca de metal é uma figura simétrica, né, e homogênea. Se a gente for procurar nesses casos, o centro de gravidade fica exatamente no meio. Por mais que não tenha nada no meio dela, é o meio dela que representa o ponto em que toda a massa está. Se eu fosse simplificar ela para um único ponto, teria que ser exatamente no meio. Por mais que não tenha massa aqui, esse seria o ponto. Se eu amarrasse linhas nela, né? Suponha uma linha bem levinha que não tivesse massa, eu poderia equilibrar ela apoiando ela somente no meio, tá bom? Então, por causa disso, né, no centro do furo, que é o ponto, que é o centro de massa ou centro de gravidade dessa porca, tá bom? Essa foi fácil, né? Então, bora ver tipos de alavanca. Bom, a alavanca ela está no nosso dia a dia desde sempre, né? E Aristóteles é que tinha uma frase que falava assim: me dê uma alavanca e um ponto fixo que moverei o mundo. Porque a alavanca ela transfere o torque feito por uma força para outra extremidade do corpo, tá? Então toda alavanca ela é constituída de um ponto fixo, uma força potente que gera o torque e uma força resistente, que é a que deve ser vencida pelo torque. São três tipos de alavanca e a gente diferencia elas pelo que tem no meio. Como assim, Natan? Pensa nessa tesoura aqui primeiro, tá? Ela é uma alavanca interfixa. Por que disso? Bom, esse ponto aqui é o ponto fixo, né? É o eixo de rotação da minha alavanca. Nesse caso aqui, cada um dos braços da tesoura é uma alavanca independente, tá? Estou analisando só essa aqui de cima. Só essa aqui. Bom, onde a gente aplica a força é a força potente, é a força que faz com que a alavanca se mova. E a força das folhas aqui é uma força de resistência, né? Uma força que dificulta o movimento da alavanca, então ela é uma força resistente. Nesse caso aqui, como a força, o ponto fixo ficou no meio, essa alavanca é chamada de alavanca interfixa. Alicates de... Nossa, alicate vai ficar uma merda. Tá, alicate, truqueis, esses tipos de ferramentas assim também são exemplos de alavancas interfixas, tá bom? Bom, e esse carrinho de mão aqui? Ele é uma alavanca interresistente. Por que disso, Natan? Bom, aqui nesse ponto é o eixo de rotação, né? É o ponto fixo, tá bom? Onde que a gente faz a força? A gente faz a força aqui, né? Que a gente chama de força potente, é o lugar em que a gente aplica a força. E a carga aqui, ela faz uma força para baixo, bem aqui no meio, que é uma força resistente, é a que a gente tem que vencer com o uso da alavanca. E por que é vantagem usar um carrinho de mão? Porque como o eixo... se você ainda não viu o vídeo da semana passada, assiste lá que é bem importante para entender isso aqui de forma completa, tá bom? Vou deixar aqui no iCard para ficar mais fácil de vocês acharem. Então aqui, ó, por que a força potente é conveniente que ela atue aqui? Porque o braço de alavanca desse cara aqui, ó,
a distância do ponto que eu aplico a força até o eixo de rotação, ele é maior para a força potente, o que faz com que aqui gere um torque com menos força igual ao torque feito por essa aqui, tá bom? Então aqui, como a força que está no meio é a força resistente, essa alavanca é interresistente. Fácil, né? Se aqui o ponto que está no meio é o ponto fixo, essa alavanca é interfixa, tá certo? Bom, tem mais exemplos de alavanca de interresistente? Tem, por exemplo, aqueles extratores de caroço de azeitona. Eu não sei como é que chama o nome, mas tem um buraquinho aqui com um pauzinho aqui. Não. E aí você aperta aqui fica uma bosta. Mas aí você põe a azeitona aqui e ela tira o caroço. Isso é um exemplo, espremedor de alho, né? Alguns tipos de espremedor de limão, eles funcionam em alavancas interresistentes. Agora vamos para a última, ó. Essa é interpotente. Quais forças atuam? Aqui é o eixo fixo primeiro, né? O ponto fixo, nesse lugar. Aqui, onde eu aperto, é o lugar da força potente. E aqui, onde eu seguro, né? Eu aperto o limão faz uma força inversa, que é a força resistente. Nessa pinça aqui, o tipo de alavanca que eu tenho, como a força que ficou no meio foi a força potente, a minha alavanca chama interpotente, tá? Pegadores de gelo, pegador de macarrão, né? Que é um esqueminha tipo assim, né? Também funcionam como alavanca interpotente, tá? Vários utensílios do nosso dia a dia, de cozinha ou ferramentas de trabalho, são alavancas, beleza? Entendido isso, a gente pode partir para a próxima aqui. Número 2. Chiquinha Gonzaga, primeira mulher a reger a orquestra no Brasil, foi também excelente pianista. Embora um piano possua cordas, ele é classificado como um instrumento de percussão, já que cada corda é golpeada por um pequeno martelo. Individualmente, cada tecla é uma alavanca, Cada tecla é uma alavanca apoiada entre os extremos. Portanto, enquanto o pianista pressiona com o dedo um dos extremos da alavanca, o outro extremo exerce força sobre o mecanismo que aciona o pequeno martelo, como mostra na figura. Então aqui é o ponto em que eu aperto o botão, né? Por aqui tem um ponto fixo, isso é uma alavanca. Então quando eu aperto, eu provoco um torque e esse torque é transferido para o outro ponto, fazendo com que o martelo se eleva aqui, né? E aí ele faz um movimento aqui e bate nas cordas que estão aqui, tá bom? Considere-se as dimensões indicadas na tecla. Então o ponto de aplicação da força aqui até o apoio, né? O eixo de rotação 21 centímetros, para daqui 14. Ao se aplicar com o dedo uma força vertical de 2 newtons, então aqui a gente aplica uma força de 2 newtons, transfere-se ao mecanismo do martelo uma força vertical voltada para cima de intensidade. Então ele quer saber qual que é a força feita aqui, né? Pelo uso dessa alavanca. Bom, a ideia é bem parecida com a de equilíbrios de corpos extensos que a gente utilizou na semana passada, tá? De novo, quem não assistiu, assiste lá antes de ver esse vídeo, pelo menos a parte da explicação. Bom, e o que acontece aqui? O torque feito pela força potente é transferido para o outro lado, então é igual ao torque feito pela força resistente. É uma transferência de torque, né? Eu faço o torque aqui e o torque que eu fiz é transferido para lá. Mas como o braço de alavanca é menor, para mim gerar o mesmo torque, essa força vai ser diferente, tá bom? Bom, então vamos lá. Se a gente fosse classificar essa alavanca, como o ponto central é o ponto fixo, né? Essa seria uma alavanca interfixa, mas não é o caso dessa questão aqui em específico. Bom, vamos lá então. O braço de alavanca da força potente, que eu vou chamar de XP, é esse aqui. A distância do ponto de aplicação da força até o eixo de rotação, né? Nesse caso até o ponto de apoio. E aqui seria o braço de alavanca da força resistente. Tudo bem? Essa aqui é a força potente, a força que eu aplico. E essa aqui é a força resistente, como eu já
identifiquei aqui, tá bom? Então, o que é o torque? Torque é o produto de força vezes braço de alavanca, como a gente viu na aula passada, né? Então, aqui vai ser a força potente vezes o braço de alavanca da força potente. Isso tudo porque ambas as forças já estão fazendo 90 graus com a superfície. Então, a gente pode resumir torque apenas assim. O torque da força resistente vai ser a força resistente vezes o braço de alavanca dela. Tá bom? Quanto que vale a força potente? Ela vale 2. Quanto que vale esse braço de alavanca? Ele vale 21. A força resistente é quem eu quero descobrir, não vou substituir. E o braço de alavanca da força resistente, ela é 14 centímetros. Tá bom? 14 centímetros. Então, esse 14 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 2 vezes 21 dividido por 14 é igual à força resistente. Como está só multiplicando e dividindo, eu posso simplificar o que der aqui. 21 com 14 eu posso simplificar por 7. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 3. 2 com 2 eu posso simplificar. Aqui fica 1 e aqui fica 1. Então, no final das contas, a continha que eu tenho que resolver é 1 vezes 3 dividido por 1, que dá 3, né? 1 vezes 3, 3 newtons é essa força que é transferida para o martelo através da aplicação da força do dedo no braço de alavanca, tá bom? Nessa alavanca. Então, 3 newtons, letra C. Beleza? Bora para a próxima, então, questão número 3. Ao sustentar um dos planos de um piano, a força necessária é de 800 newtons. Então, se eu fosse segurar um piano aqui, o piano precisaria de uma força de 800 newtons. Beleza? Utilizando uma alavanca de ferro de massa desprezível, uma pessoa poderia executar essa força. Qual o tipo de alavanca usada pela pessoa? Então aqui, ó, eu vou fazer uma força aqui, que é a força potente, para tentar vencer essa força aqui, que essa força é a força resistente. Esse aqui é o meu ponto fixo, né? O meu eixo de rotação. Então, quem ficou no meio na hora que eu identifiquei força potente, força resistente, ponto fixo? Foi o ponto fixo. Então, por causa disso, essa alavanca aqui é a interfixa, porque o ponto fixo ficou no meio. Beleza? Então, vamos para a letra B agora. Suponha que a pessoa tenha usado um ponto de apoio a 40 centímetros dos pés do piano suspenso. Então, 40 centímetros do ponto do apoio até o ponto que o piano está suspenso. Qual o valor da força aplicada do outro lado da alavanca a 1,30 m de distância do ponto de apoio? Então aqui, ó, 1,30 m, 1,3 metros. Se as duas unidades dos dois braços de alavanca tivessem em centímetros ou ambas em metros, eu não precisaria preocupar com a unidade. Mas nesse caso, uma está em metros e a outra está em centímetros. Aí fica conflitante, aí não fica compatível. A gente tem que transformar as duas para a mesma unidade. Ou 40 centímetros para metro, ou 1,3 metros para centímetro. Eu vou preferir transformar 1,3 metros para centímetros só para a gente não trabalhar com vírgulas, tá? Mas tanto faz, o resultado seria exatamente o mesmo. Então, para mim transformar metros para centímetros, para eu transformar metros para centímetros, cada metro tem 100 centímetros, né? Então, eu tenho que multiplicar aqui por 100. Então, eu tenho 130 centímetros aqui. Beleza? Feito isso, a gente pode resolver a questão. Bom, esse lado aqui é da força resistente, esse é o braço de alavanca da força resistente e esse é o braço de alavanca da força potente. O torque feito de um lado, o torque da força potente, tem que ser igual ao torque da força resistente, para me conseguir sustentar esse piano, né? Para me conseguir manter ele suspenso. Bom, o torque da força potente, ele vai ser a força potente, né? Que é o que eu quero descobrir nesse momento, vezes o braço de alavanca dela, e o torque da força resistente vai ser a força resistente vezes o braço de alavanca dela. Torque é o produto
de braço de alavanca vezes a força perpendicular, a força que faz 90 graus com a superfície. Bom, a força potente é o que eu quero descobrir. O braço de alavanca aqui é 130. A outra força é 800, a força resistente. E o braço de alavanca dela é 40, tá bom? Então essa força potente vai ser 800 vezes 40 dividido por 130. Não vai dar para a gente simplificar muita coisa dessa vez, né? Só cortar um zero de cada lado. E aí vai dar 800 vezes 4. 800 vezes 4, que é 32, com dois zeros, 3.200, dividido por 13. Tudo bem? Aqui vai dar 2, que é 26, 12, 6, 60. Aqui vai dar 4, 52. 4 que dá 52. 8, 80, 7, vai dar 20, não, então 6, 18, vai 1, 78, 246 mais ou menos. Porque a próxima vai dar 0,1. 246 newtons, a força que eu aplicaria para conseguir sustentar um piano de 800 newtons. Tá bom? Então, bora para a última. E se a distância fosse maior, com 1,60, 1,60 m, qual a força aplicada por essa pessoa? Então, para a letra C aqui, esse braço de alavanca não vai ser mais 1,30, né? Ele vai ser 1,60. Então, aqui vai ficar 6 e aqui vai ficar 160 centímetros, porque, de novo, a gente tem que usar em unidades compatíveis, tá? Então, a mesma coisa, torque da força potente é igual a torque da força resistente. A força potente vezes o braço de alavanca dela representa o torque da força potente. O torque da força resistente é a força resistente vezes o braço de alavanca dela. Força potente é o que eu quero descobrir. O braço de alavanca agora é 160. A força resistente ela vale 800 vezes o braço de alavanca, que é 40. Dessa vez vai ficar bonito de fazer as contas. O 160 vai passar dividindo, né? Como está tudo multiplicando e dividindo, eu posso simplificar o que der, que são operações inversas em cima e embaixo. São operações inversas, né? Alguns estão multiplicando e os outros estão dividindo. Então, por 40 aqui fica 4 e aqui fica 1. 4 por 800, aqui fica 200. Então, a força que ele precisa fazer é de 200 vezes 1, que é 200 newtons, tá bom? 200 newtons. E faz sentido, né? Porque se eu aumentei o braço de alavanca, passou de 130 para 160 centímetros, a força potente ela diminui mesmo, tá? Quanto maior o braço de alavanca, menor a força para gerar o mesmo torque, ok? Então, beleza. Agora, ó, só para ficar claro, por que a força precisa ser de 90 graus para gerar torque? Bom, para gerar torque, o torque é a tendência de fazer um corpo girar em relação a um ponto fixo, né? Quando eu faço uma força que ela não faz esse ângulo de 90 graus, quando ela é lateral, quando ela atua no mesmo rumo, no mesmo sentido do eixo de rotação, ela não vai fazer esse cara girar. Ela tenta arrastar esse cara, ela tenta fazer ele mudar de posição e não girar em relação a esse eixo fixo. Então essa força ela não produz torque. Ela pode até tentar produzir aceleração, mas se esse ponto for fixo mesmo, vai ser uma força inútil de certa forma. E aí, qual tipo de força que gera torque? Apenas a força perpendicular. Então, somente aquela força que atua para cima é que gera torque. E aí, como que a gente faz aqui? O ideal é que a gente, quando a força for inclinada, a gente pense em qual que é a parte que gera torque e qual que é a parte que não gera torque. Essa força, não sei se vocês concordam comigo, mas ela é ao mesmo tempo para baixo e para a esquerda, né? Se ela tem essas duas direções simultaneamente, eu posso trocar ela por duas. Posso trocar por uma que é para a esquerda e para uma que é para baixo. Quando eu faço isso, eu estou representando essa força que era difícil de analisar, porque só uma parte dela que realizava torque, e troco para duas. Uma
que não faz torque nenhum, que está empurrando esse cara aqui para o lado. Está empurrando esse cara aqui para o lado. E a outra que é perpendicular, né? Que ela é para baixo e aí sim gera torque. Então uma não produz torque e a outra produz. Aqui, nesse caso aqui, é esse cara aqui que me interessa. Somente a componente que faz 90 graus com a superfície é que gera torque, tá bom? Bom, só para enfatizar, a gente nem usa isso nesse PET, mas como que a gente calcula o valor desse cara aqui se a gente precisar? Através desse lado aqui, a gente tem um triângulo que é retângulo. E triângulos retângulos têm propriedades que são chamadas propriedades trigonométricas. Nesse caso, seno, cosseno e tangente que me interessa aqui. Mais do que os três, né, me interessa especificamente o seno desse ângulo, porque o seno é a propriedade do triângulo retângulo que relaciona cateto oposto, que é o FY, sobre hipotenusa. Quando eu multiplico isso cruzado, eu tenho que FY é o F vezes o seno do ângulo, tá bom? Então, FY é igual ao F vezes seno do ângulo. Certo? Isso a gente não usa nesse PET, mas eu achei legal dar uma ideia geral da parada. Vamos lá para 4. Querendo se arrancar um prego com um martelo, conforme mostra a figura, qual das forças indicadas, todas elas de mesma intensidade, será mais eficiente? Então aqui, para mim tirar esse prego, eu tenho que fazer com que esse martelo gire, né? E não é girar para qualquer lado, não é girar para cá ou para cá. Só um desses lados que é interessante. Para me conseguir arrancar esse prego, eu quero que o martelo ele gire no sentido horário, nesse sentido aqui, tá? Bom, e aí é o seguinte, essa força B, ela nem produz torque, né? Ela nem tenta fazer esse martelo girar, e por isso ela já é descartada. O A, ele produz muito torque, porque ele faz 90 graus, ele todo faz torque. Só que no sentido errado, né? Ele puxa o martelo para o lado errado. E por causa disso, por não ser no sentido que eu quero, não é o A também. O D e o E, eles têm dois pedaços. Eu posso pensar neles como um pedacinho que empurra para lá, assim que eu vou fazer, e um pedacinho que está empurrando esse martelo para baixo. Só esse pedacinho aqui que faz 90 graus com a superfície e que gera torque. Esse outro aqui é desperdiçado. Então, por mais que essa força tenha o mesmo valor que a C, por exemplo, é só um pedaço dela que é aproveitado. Só o pedaço que é perpendicular. A mesma coisa para o D. Só esse pedacinho aqui é que produz torque. Esse outro pedaço aqui, ele é desperdiçado. Então, como todas as forças têm o mesmo valor e C já está todo na direção de gerar torque, né? Todo perpendicular à superfície e empurrando para o lado certo, a resposta C é a resposta correta. Bom? Então, para gerar torque, apenas as forças perpendiculares fazem. Se não forem, eu tenho que pensar, bom, essa aqui é um pouco perpendicular ainda, né? Assim, ela tem pelo menos um pedaço que é perpendicular. Então, eu tenho que pensar nela formada por dois pedaços. Um pedaço que é perpendicular e um pedaço que é paralelo. Esse pedaço que é paralelo é desperdiçado, então D tem menos força que C para gerar torque. Então, uma força menor, aplicada no mesmo ponto, gera torques menores. Então, a melhor opção seria a letra C, tá bom? Que toda a força C gera torque. No caso do D e do E, apenas um pedaço. No caso do B, nada dele gera torque. No caso do A, ele até gera muito torque, mas no sentido contrário. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários que eu tento ajudar. Bom, questão número 5. Uma pessoa ao mover a areia com o auxílio de uma pá mantém a mão próxima ao corpo em uma posição fixa. Então essa mão aqui fica próxima ao corpo e fixa. Tá? A cor não foi a mais indicada, mas é fixa. Como mostrado na figura ao lado. Identifique o tipo de alavanca nesse sistema. A força que ele faz aqui é a força potente, né? E a força que ele tem que vencer, a força do peso da areia, é a força resistente. Quem ficou no meio aqui, galera? Foi a força potente. Então, por causa disso, essa alavanca ela é interpotente. Interpotente. Ok? Interpotente porque o ponto central, né, o meio da alavanca, é formado pela força potente.
Suponha que as mãos da pessoa estejam distanciadas 50 centímetros. Vou usar outra cor aqui, finalmente. Então, as mãos estão a 50 centímetros. E a pá tem 110, então daqui até aqui tem 110 centímetros. Qual a força que a pessoa precisa aplicar na pá para levantar 10 kg de areia? Então aqui, galera, esse é o ponto fixo, tá? E esse aqui é o ponto da força potente. Então, esse aqui já é o braço de alavanca da força potente. Esse aqui é o ponto fixo. E esse aqui é o ponto onde é aplicada a força resistente. Então, esse cara 110 já é o eixo de alavanca, o braço de alavanca da força resistente, tá? Então, aqui é só a gente relacionar que o torque da força potente tem que ser igual ao torque da força resistente, tá? Bom, o torque da força potente é a força potente vezes o braço de alavanca dela, e o da força resistente é a força resistente vezes o braço de alavanca dela, já que ambas já estão fazendo 90 graus, né? Com a superfície. Bom, a força potente é o que eu quero descobrir, o braço de alavanca dela é 50. Aqui a gente tem um probleminha. A força resistente não é massa, né? Massa não é força. A força resistente é igual ao peso dessa areia. Então, vamos calcular aqui. Cálculo da força resistente. Bom, a força resistente é igual ao peso da areia, né? Como que eu calculo peso? Peso é massa vezes gravidade. Tem um videozinho aqui também sobre força gravitacional, sobre força-peso, tá? Tá em um dos vídeos do PET. Vou tentar colocar no e-card também. Tá, a força resistente então é massa da areia vezes a gravidade. A massa da areia é 10 vezes a gravidade, que também é 10. Então a força resistente ela vale 100 newtons, tá? Então a força resistente é 100 e o braço de alavanca dela é 110. Então a força potente vai ficar igual a esse 50 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Vai ficar 100 vezes 110 dividido por 50. Como está tudo multiplicando e dividindo, eu posso simplificar. 100 dividido por 50 fica 2. E aqui embaixo fica 1, né? E aí eu tenho que 2 vezes 110 é 220 newtons. Fechou? Então a força que ele precisa aplicar é de 220 newtons para conseguir sustentar essa areia, tá bom? Bom, a última aqui, né? Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica e homogênea. Então, cilíndrico, que é uma figura regular, e homogênea, né? Uma figura simétrica, o cilindro, né? E homogênea, distribuição de massa toda igual. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais, e em seguida apoiaram-na sobre a base triangular, com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades, até atingir a situação de equilíbrio. Qual o valor da massa da barra? Bom, galera, então aqui esse cara tem equilíbrio desse jeito. Diferente das outras questões que a gente fez, a barra ela não tem massa desprezível. Bom, mas então onde que atua o peso dessa barra? O peso dessa barra atua no centro de massa dela, ou no centro de gravidade dela, para ser mais preciso. E onde que é o centro de gravidade de uma figura que é simétrica e homogênea? É bem no meio. Então, eu posso representar o peso dessa barra em um único ponto, que é o centro de gravidade dela, e nesse ponto vai atuar a força-peso como se toda a massa da barra tivesse exclusivamente nesse ponto, tá? Então, o peso da barra fica exatamente no meio da barra, porque ela é homogênea e simétrica, beleza? Bom, então aqui a gente já tem duas forças, né? A gente tem o peso do arroz aqui, que atua nessa extremidade. O peso do arroz é diferente de massa, né? A gente tem que calcular esse peso do arroz.
que é a massa vezes a gravidade. A massa de arroz é 5, a gravidade é 10, eu já tenho o peso dele, que é 50 newtons. Beleza, quero saber o peso da barra, a massa da barra, na verdade, né? A gente vai descobrir o peso e depois a gente descobre a massa, não tem problema não. Bom, aqui é o eixo de rotação, né? Para esse cara estar em equilíbrio, é preciso que o torque de uma força anule o torque de outra, que o torque no sentido horário seja igual ao torque no sentido anti-horário, ou que o torque da barra seja igual ao torque do arroz, tá? Para estar em equilíbrio, é preciso que os dois torques tenham o mesmo valor, porque como esse cara aqui tende a fazer essa barra girar no sentido horário e esse cara aqui tende a fazer essa barra girar no sentido anti-horário, se eles tiverem o mesmo valor numérico, eles vão um anular o efeito do outro, tá bom? Então isso tudo partindo da ideia de equilíbrio, o torque no sentido horário tem que ser igual ao torque no sentido anti-horário. Então o torque do arroz tem que ser igual ao torque da barra. Beleza, eu quero uma força, eu tenho a outra, eu preciso dos braços de alavanca, que eu não sei o valor. Bom, mas ele falou que dividiu em pedaços iguais, então cada uma dessas marcações é um pedaço igual. Aqui, como tem uma marcação só, eu vou chamar de x, e aqui, como tem 3 marcações, eu vou chamar de 3x, tá? Ó, uma marcação, 2, 3. E aqui eu tenho só uma, né? Poderia chamar do que eu quisesse. Chamei aqui de x, e esse tem 3 vezes o tamanho de lá, tá bom? Bom, qual que é o torque da barra? É a força da barra, né, que é o peso dela, vezes o braço de alavanca dela. Vou chamar de F por enquanto. O do arroz é a força do arroz vezes o braço de alavanca dele. O peso, a força que a barra faz é igual ao peso dela, né? Vezes o braço de alavanca que a gente chamou de x. A força que o arroz faz é igual ao peso dele, que é 50, vezes o braço de alavanca que a gente chamou de 3x. Tá bom? Bom, vou passar esse x que está multiplicando para lá dividindo. Como está tudo multiplicando e dividindo, eu posso simplificar. X aqui, vai ficar 1, né? Aqui 1 também. Então, no final das contas, sobrou 50 vezes 3, que é 150 newtons. Pera lá que ainda não acabou não, tá? Ele não me pediu o peso, ele me pediu a massa. Como que eu relaciono isso? Peso é massa vezes gravidade. Vamos pôr um títulozinho aqui. Cálculo da massa. Então, peso é massa vezes gravidade. O peso é 150, a massa é quem eu quero descobrir e a gravidade é 10. Se 10 está multiplicando, vai passar dividindo. 150 dividido por 10, que é igual a 15 quilogramas. Tá bom? 15 quilogramas, letra E. Certinho? Galera, então por hoje é isso. Se o vídeo te ajudou de alguma forma, deixa um like aí, compartilha com seus colegas da sua sala, nos grupos de WhatsApp, deixa um comentário para dar uma motivada e muito obrigado, tá bom? Abraço, gente. Até mais. Tchau.